Good morning. Good morning. How are you doing, guys? I'm fine, I'm good. E aí? Diz que tem prova de inglês essa semana, verdade? Amanhã. Hoje a gente vai fazer a Lesson D. A Lesson D é meio que uma revisãozinha, dá pra tirar dúvida hoje, tá bom? Mais fácil, né? Se não ficar tão no susto. Pois é, vocês têm as aulas para rever, né? Vamos começar? Estão acordados? Preciso dar uns gritos aqui. Você nos acorda, menino? Tem gente chegando. Hello, hello, good morning. Vamos começar. Ó, assisti uma tarefa. Consegue ver minha telinha aqui? Deixa eu ver. Assisti uma tarefinha básica que era fazer um mapa mental da matéria da prova, né? Mas assim, mapa mental a gente não corrige, porque cada um tem o seu, escolhe as suas palavras para fixar como revisão, como as mais importantes, né? Mas eu queria mostrar para vocês os modelos de mapa mental que eu achei bem legais, tá? Eu acho que a parte mais difícil dessa nossa matéria, não sei se vocês vão concordar comigo, são os phrasal verbs. Vocês viram o que vocês acharam deles? Porque eu comecei o assunto e a Neri falou mais na aula passada. O que vocês acharam dos phrasal verbs? Fala pra mim. É a matéria mais difícil da prova, eu acho. É porque, assim, é vocabulário. Não é... Tem a parte gramatical de você poder separar, colocar pronome no meio e tal, mas isso aí é menos. Eu acho que pior é o vocabulário. E vocabulário, a gente é memorização, né? E para memorizar só tem dois jeitos. Você falar disso, falar muito, usar muito isso, ou você escrever sobre isso. Então você tem que fazer, você tem que produzir, não no computador, na mão mesmo, né? E por isso que até que a gente pede um mapa mental. Esse mapa mental que essa pessoa fez, eu peguei alguns da internet, porque para vocês verem os modelos. Ela escolhe um verbo e coloca as preposições em volta os significados. No caso, a gente tem muitos verbos, vocês não têm tantos ainda, mas é um jeito de fazer, porque não dá pra fazer um mapa mental só para todos os phrasal verbs que vocês viram, tem que fazer uns 2 ou 3. Tô falando só de phrasal verb, que é a parte mais, assim, difícil de assimilar por conta do seu vocabulário. Então, o que essa pessoa fez? Ela colocou o go e as preposições, o que significa. Eu poderia ter posto desenho também, como a gente tem na página, cadê, da apostila. A página 72 é bem legal porque ela tem os desenhinhos, ajuda a fixar. Ah, derrubei o livro, peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é um jeito que vocês podem usar essas imagens, quem é bom de desenho, né? Eu, mais ou menos, eu sei fazer de palitinhos. Então, vocês poderiam ter feito assim, é um jeito, escolhe um verbo e coloca em volta. Ou você pode colocar por tema, por exemplo, tudo relacionado a telefone. Você tem get through, hang on, call back, break up, hold on, put through, pick up, cut off, hang up, speak up. Qual a diferença de um do jeito do outro? É estilo. Aqui, o que acontece para a memorização? Você precisa associar, fazer associações, tá? Isso precisa ter uma lógica para você, não é só copiar as coisas. Então, aqui a lógica é um verbo e várias preposições. Aqui a lógica é escolher um tema e colocar os verbos relacionados a esse tema. Você pode, inclusive, escolher, nessa ideia aqui, quem é bom de desenho, fazer desenhos relativos a só esse tema. Então, são ideias que eu estou dando para vocês para sair do senso comum de fazer lista, só fazer resumo, entendeu? Para quem ainda tem medo, não gosta, ou acha que não gosta porque não usou o mapa mental, são ideias aí para os phrasal verbs, que são bem legais. E fazer exercícios, né? A gente tem lá o site do Agenda Web, vocês lembram dele? Alguém lembra? A gente fala toda vez, eu e a Neide, né?
tem jeito. Deixa eu mudar a cor, porque essa cor não me gusta. Vermelho com fundo branco, para ficar bem gritante. Agenda web. E é .org, tá? Não é .com, não. Bom, esse site tem exercício, eu já falei um monte de vezes dele, eu e a Nina, você fica falando dele, né? Porque ele tem respostas para vocês. Então, o bom desse site é que ele tem respostas para vocês treinarem os phrasal verbs, tá? Imagina um videogame que nunca acaba, esse site aí, tá bom? Então, uma outra dica, fazer exercícios, né? Que ainda acho que juntar as duas coisas, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Vamos fazer o seguinte, lá no livro, na page 93, 94, a gente vai falar um pouco de consumo de novo, por causa de vocabulário e dos modais. Então, essa unidade aqui nesse pedaço seria uma unidade de writing. Mas como vocês estão assim, a gente não está fazendo muito writing, a gente vai usá-la como revisão, combinado? Pode ser? Pega o livro todo mundo, 93. How can we consume responsibly? Como é que a gente como podemos consumir de maneira responsável? Se responsibly, responsible é responsável, responsibly, responsavelmente, de maneira responsável. Então, vai lá, look at the chart and think about responsible consumption. For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first. Use no more than 3 words, tá? Vocês têm que olhar essa figura primeiro, pensar em maneiras de consumo responsável. Daí, para cada pergunta que está na página, embaixo, 1, 2, 3, vocês têm que reescrever isso, a frase de cima, de um outro, tem que reescrever, parafrasear. O que é isso? Tem que falar a mesma coisa, só que usando outras palavras, no máximo 3 palavras em cada lacuna, vocês podem usar, tá? Primeiro sobre a figura, dúvidas. Tem um must aí, quem que lembra? O que é must? Vamos começar, vamos revisando agora. O que é must? Ajuda? Acorda. Algo que é proibido ou alguma obrigação. Tá, na afirmativa, então, uma obrigação. Então, quer dizer deve, devemos, temos que, não é isso? O tem que, né? Porque aqui, ó, você tem we must make sure the production process... O livro tá mais fácil de ler. From manufacturer to consumer does not harm to nature nor humanity and generates as little waste as possible. Nós temos que make sure, com certeza, então ter certeza, nós temos que nos assegurar que o processo de produção do manufacturer, que é o fabricante, to consumer, até o consumidor, does not harm, harm é prejudicar, causar danos à natureza, então a gente tem que se assegurar que ele não causa danos à natureza nem à humanidade e gera o mínimo de lixo possível, as little as, quanto menos, seria alguma coisa assim, quanto menos lixo possível, o menos possível, o menos, o quanto menos lixo possível, tá? É difícil de ver porque tem uma coisinha. As possible. Ok? Isso é o planetinha falando, né? Depois tem assim, companies must be open and responsible about their practice. O que quer dizer essa frase? Cadê, Samira? Que frase? Tá bem no meio aqui, ó. Do lado do planetinha, assim, tem essa moça com alguma coisa levantada. Aqui, ó. Companies must be open, acharam? As empresas devem estar abertas e responsáveis sobre suas práticas. Esse devem estar ou devem ser abertas, a gente saber o que está acontecendo lá dentro. Não é um negócio escondido, entendeu? Eles mostrarem para o público como é que as coisas são feitas, o processo, a prática dentro da empresa. Depois, we must have international agreements for the handling of harmful chemicals. What is this? E aí, quem sabe?
agreements. Vocês sabem? Jesus, acorda, gente. Acordo. Acordos. Temos que ter acordos internacionais sobre o quê? For the handling. Handling é mão? Handling é mão? Handling é manuseio. É o uso, manuseio, vamos dizer assim, tá? Manuseio. Fala, né? Manuseio, não, tem que ser certo. Manuseio de químicos prejudiciais, de substâncias químicas danosas, que fazem mal. Olha quanta coisa numa figurinha. Depois, protecting water, air and soil. Quem lembra o que é soil? Tá aqui, ó, gente. Deixa eu riscar para vocês. Tá aqui o soil. O que é soil? Quem sabe? Melhorou, né? Soil. Tá abaixo isso. Acho que eles não estão falando mesmo. Olha quanta palavra importante, gente. Ai, ai, ai. O que vocês aprontaram com esse mapa mental? Depois, we must prevent food waste. Vocês sabem. O que quer dizer esse? Desperdício de comida? Isso, nós devemos prevenir, seria evitar, tá? Prevent aqui. Evitar o desperdício de comida. Ai, beleza, essa ficha. Aí tem sale, tem como chama isso aqui? Uma figurinha, né? Sale. E tá aqui, ó. Second hand goods. O que vocês acham que é isso? Produtos de segunda mão? Exato, produto usado, roupa usada. Tá? Second hand é isso mesmo, não é introduzir, é roupa usada. E depois, and keep the public informed and educated. O que? Manter, nós temos que fazer tudo isso e temos que manter o público informado e educado. Educado aqui não é no sentido de falar, I thank you, you're welcome, please. É o educado de ter conhecimento, tá? Então, a gente tem que ter educação formal para as pessoas terem acesso às informações. Combinado? Eu achei uma graça isso aqui, gente. Tá tudo resumido num desenho, palavras bem, tudo resumido que a gente tem que fazer, né? O que vocês acharam? Eu achei lindo isso. Agora vocês têm que fazer o exercício. Vamos lá, deixa eu parar de falar que falo demais. Vamos lá. Exercise. Vai lá, reescrever. A maioria dessas frases vocês vão usar a maioria, tá? Modal verbs. Vocês lembram dos modals? Can, could, must, may, might, should. Os modal verbs. Vai lá. Vocês fazem.
E aí? Te ajuda com alguma palavra? Pede, hein? Vamos começar ou não? Vai, 2 minutes, precisa acabar. Pronto. Vamos corrigir? Gente, eu grifei umas palavras. São as que a gente vai precisar pensar para fazer as modificações. Tá? Então, você tem na number 1. Another way to feed the planet is to protect water, soil and energy. Feed é alimentar. Então, um outro jeito de alimentar o planeta é proteger a água, o solo e a energia. Tá? We não sei o que lá, to the planet, by taking care of water, soil and energy. Aqui tá igual. Tá? Então, deixa eu grifar. Nós não sei o que lá, para o planeta, tomando cuidado, ou cuidando, então tá aqui, ó, protegendo, né? Cuidando da água, solo, então aqui tá igual. Então, alguma coisa tem que ser colocada aqui. O que vocês colocaram? Protect. We protect the planet. Mas aí você muda, porque aqui não tá falando de proteger o planeta, tá falando de alimentar. O que é? Desculpa. E aí? We can, we may, we might. Vou colocar assim, tá? Tem que ser para o planeta. A questão é essa, tem um para aqui. Nós podemos trazer comida para o planeta. Podia ser alguma coisa desse tipo, né? Ou grow food. Que grow é só de agricultura. Aqui é tudo, né? Vamos colocar bring food. Nós poderíamos, ou nós podemos, se eu tiver esse mais, vou colocar o can. Bring food to the planet by taking...
We can bring food to the planet by taking care of water, soil and energy. A gente pode trazer comida ou fornecer comida para o planeta, cuidando da água, do solo e da energia. Então, esse feed não pode mudar esse significado, porque eu estou falando de alimentar o planeta, não estou falando de proteger. O proteger já está aqui, ó, proteger a água, tomar cuidado ou cuidar da água, tá? Alguém tem outra opção para pôr aqui? Pode falar. Ó, 2. We can avoid food waste by keeping food clean. Nós podemos evitar o desperdício de comida, mantendo a comida limpa. O desperdício de comida, não sei o que lá, evitado, se nós mantivermos a comida limpa. Então, o que vai ficar aqui? Aqui é só uma mudança gramatical. Eu posso manter o can. Fala. Can. Be avoided. Aê, can be, muito bem. Can be prevented. O desperdício de comida pode ser evitado se a gente mantiver a comida limpa. Perfeito. Podia ser cool também, se quisesse, viu? Não tinha problema não, dá uma mudadinha aqui. Responsible consumption also involves safe transport and storage. Ó, o consumo responsável também envolve o transporte e a estocagem seguras. Deixa eu tirar um pedaço aqui, tá errado. Já vou falar por aqui. Opa. Então, o consumo responsável também envolve o transporte seguro e a estocagem segura. Para consumir de maneira responsável, nós mover, aí é transportar e estocar a comida adequadamente. Aqui, ó, transport, move and store. Must? Oba, gostei, must, isso aí. Must ou should, os dois seriam certos, tá? O should também cabe aqui, deveríamos ou devemos, né? Acho que o must é até melhor, né? Porque aqui nós estamos falando de salvar o planeta, então vamos de must. Se você for mais suave, should. Okay? When we switch to energy efficient lighting in our homes, we consume less energy. Quando a gente muda para luz, iluminação eficiente em matéria de energia nas nossas casas, nós consumimos menos energia. Se nós mudarmos para lamps, são luminárias, né, de energia eficientes, nós vamos... O que tem que mudar aí? É só o verbo consume, tem que escrever de outro jeito. Consumir, como é que é um outro jeito de escrever consumir? Porque é tudo igual o resto da frase. Quem lembra de um phrasal verb para consumir? Vocês lembram? É um phrasal verb que você pode usar aí. Fala. Não? Oh, Jesus. Ninguém lembra de um phrasal verb? Usar. Consumir e usar, tá? Então, se nós mudarmos para a energia, lâmpadas mais eficientes no consumo de energia, nós vamos consumir menos energia. Depois, 5. If we keep food at safe temperatures, we won't waste so much food. Se nós mantivermos a comida em temperaturas saudáveis, temperaturas seguras, desculpa, nós não vamos desperdiçar tanta comida. Manter a comida em temperaturas seguras previne ou evita que nós, não sei o que lá, waste é desperdiçar, não é? Ou jogar fora. Qual que é o outro jeito de falar? Jogar fora. Throw away? Isso. Throw away é o verbo. Agora, o que acontece aqui? Você tem um from, que é uma preposição. Aí, você tem que jogar o verbo aqui com ing, tá? Você tem que colocar ele no gerúndio, que a gente falaria throwing, throwing away a lot of food. O so much food, né? Tá igual, fazer igual de cima, so much food. Vai ficar em cima do resto da frase, mas dá para entender. Então, manter a comida em temperaturas seguras evita que a gente
que a gente jogue fora tanta comida. Tem um food aqui, tá? Então não vai caber o cuscuz. E a última, responsible consumption involves our homes, our food and our waste. O consumo responsável envolve nossas casas, nossa comida e nosso lixo. To consume, nós temos que considerar onde vivemos, que é a nossa casa, como comemos e o lixo que produzimos. Então, esse pedaço aqui, ó, já está representado nesse final. O consumo tá aqui. Faltou só o responsible. O que vocês colocaram? O que dá certo aqui? Ó, gente. In a responsible way. Para consumir de uma maneira responsável, nós temos que cuidar, ou considerar o que comemos, onde vivemos e o lixo que produzimos. Sabe o que eu estou vendo aqui? O exercício não pediu para a gente, no máximo, 3 palavras? Pediu, né? Então aqui nós já erramos, já tá, não dá. O próprio livro dá a resposta com a lot of, que é mais ainda. Acho que quem tinha falado our food? Acho que é our food dá aqui das 3. As 3 palavras. Pronto. Deixa eu separar. Pronto, deu 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gente, dúvidas, pânicos e traumas. Samira, eu não entendi o use up. Use up é um phrasal verb. Phrasal verb é aquele verbo que você coloca uma preposição e muda o significado. Use é só usar alguma coisa. Use up é consumir. Tem um pouco de diferença aí, de usar energia e consumir. Fica mais próximo. Porque o use, você pode falar assim, eu estou usando a caneta para escrever. Eu estou usando um chinelo hoje, mas você não está consumindo a caneta, entendeu? Eu estou usando um pano para limpar o chão. Using a cloth to clean the floor. Você não está consumindo o pano para limpar a caneta. Não, para limpar o chão. Então, use up é para consumo. É isso, por isso que ele está aí. Eu acho que tinha um desse, não tinha? No livro de vocês? Não, não tinha. Na página 73 não tem use up. É porque esse phrasal verb não tem. Ah, tá. É. O duro do phrasal verb, gente, é que eu não vou pegar agora, que tá até eu achar no meu armário, vou perder a aula. Eu tenho, pra vocês terem uma ideia, um dicionário pequeno assim, de tamanho do meu celular, só que grosso, só de phrasal verb. Eles usam muito isso, e não é formal, informal, não tem nada a ver. Tem alguns, um ou outro, que é mais para esquema formal. E outros para mais, mas a maioria eles usam em qualquer situação eles usam isso aí, tá? É para tudo. Então a gente tem que ter um negócio que tem que treinar. Eles preferem o phrasal verb do que um verbo, por exemplo, que nem consume, que é um verbo para a gente mais fácil, que é de origem parecida, né? De língua latina. O que mais de dúvida? Entendeu? Vem para a Vitória, Ale? Do use up. Agora eu entendi. É, não tinha mesmo, tá? Eu não sabia. Por isso que eu fiz. Deu um tempinho só para vocês fazerem. Tudo bem até aí? Guys, Yes. have you ever watched Searching Nemo? Finding Nemo? Vocês já assistiram Procurando Nemo? Já. Aliás, em inglês, o título é Finding Nemo, Encontrando o Nemo. É uma coisa que eu falo sempre para os alunos. Se você pegar os títulos em inglês, o título dá o resumo do livro, do filme. Ele já te dá um spoiler, normalmente. Muitas vezes o título é um spoiler. Porque é Encontrando o Nemo. Oi. E falando dessa curiosidade que você falou de Procurando Nemo, sabia que tem uma sequência? Sabia. Por que eu tô falando do Nemo, do Procurando Nemo? Onde acontece o filme? Onde é que eles moram? No fundo do mar. Em qual lugar, você sabe? No mar Nemo, né? Não, mas em qual lugar do mundo
esse fundo do mar tá... Que lugar do mundo eles escolhem? Que país? Não Um faço lugar aí. ideia. Não? Não? Deixa eu ajudar vocês com essas fotos. Não. No? Where is Sydney? Where is Sydney? Austrália? Yes, na Austrália. E eles estão falando da Great Barrier Reef. What is this? O que é a Great Barrier Reef? Quem sabe? É o grande recife de corais australiano. Tá? Vou colocar aqui em português. Essas pedras aí são os recifes? É, isso não é pedra, são animais. Pelo menos foi recife de corais. Exatamente. Isso aqui, the Great Barrier Reef, os biólogos falam que isso é um grande organismo vivo. Tá? Então, quando você olha, deixa eu voltar, isso aqui, tudo isso aqui são animais. Parecem plantas. Deve ter, lógico, plantas para o meio. Mas, você perguntar para a Mari. A Mari que dá aula de ciências para vocês? Não. Mariana, né? Eu acho que é a Mari. Mas eu acho que isso aqui, até onde eu me lembro da escola, são todos animais. Tem planta para o meio? Tem. Mas isso aqui é um organismo vivo. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque tem uma menina chamada Molly Steer. Quando ela tinha 10 anos, ela começou uma campanha. She started a campaign to ban. You know what ban is? Isso está na página 94, tá? Sabe o que é ban? Quem sabe? Parece em português, Banir? Banir. Ela começou uma campanha para banir os... Opa, ai, o que eu fiz, gente? Troquei de aula. Ai, teacher, crazy teacher. Banir. Os plastic straws. What are plastic straws? Vamos? O que são plastic straws? Canudo de plástico. Ei, obrigada. Thank you very much. Canudo de plástico. Para banir os canudos de plástico. Não, é canudo de plástico? Canudinho, canudo, de tomar refrigerante, suco. É. Por isso que muitas empresas estão trocando, muitas empresas de fast food estão usando canudos de papel agora, né? Por conta, inclusive, dessa menina ter feito essa campanha mundial, tá? E o que ele pergunta aqui? Share your thoughts on why banning straws is raising awareness on responsible consumption. Por que vocês acham que banir canudo de plástico pode raising awareness é aumentar a consciência, a atenção das pessoas sobre o consumo responsável? Por que vocês acham que falar isso? Vamos banir o canudo de plástico. Por que vocês acham que isso pode aumentar a atenção, a consciência das pessoas? Why? Por quê? Pera, por que vai aumentar a consciência das pessoas? Sobre o consumo responsável, você dizer para elas que tem que banir o canudinho de plástico. Vocês mais ou menos têm ideia. Pensa numa pessoa que não tem noção. Você chega e fala assim, a gente tem que acabar com os canudos de plástico. O que a pessoa vai falar para você? Primeira coisa que ela vai falar para você. Por quê? Por quê? Why? Então, people start asking why. Né? Por quê? Ok. Then you have to... O que você tem que fazer? Você precisa te perguntar por quê. Respondi que era por causa que as tartarugas estavam engolindo e estavam morrendo um monte. Pelo menos isso, você tem que explicar isso, que as tartarugas, entre, né, um dos animais, né,
tá comendo isso aí e morrendo. E não é só isso, sabe o que é pior? A gente está consumindo esse plástico já. Você sabia disso? O canudo. Nós estamos falando só de canudinho. Agora imagina todo o plástico que tem no oceano. Ah, teacher, mas essa sacolinha não é biodegradável? É, mas ela tá entrando na natureza, né? E tá sendo consumida pela gente. Ah, mas eu não como carne. Tá, mas vai pra terra. Vai para tudo. Essa água depois usada para todo lado. Então, o plástico, ela começou com um canudinho de plástico. Mas dá para você pensar em tudo, né? Mas por que ela começou? Olha que legal. She started to save the Great Barrier Reef. Para salvar a grande barreira de corais. Through her Straw No More campaign, she convinced the Queen's Council to ban straws, aquele lugar, né, que ela morava. O conselho dessa cidade a banir os canudinhos. Tem, se vocês quiserem, deixa eu ver se eu não sei se eu vou achar agora rápido assim, mas tem, eu tenho medo de botar o vídeo aqui, o que acontece, ter direitos autorais, depois o nosso vídeo da escola ser cortado do YouTube. Mas no YouTube tem, se você procurar Molly Steer, você tem que procurar Molly Steer, ou no Google, Molly Steer, No More Straws, é a campanha dela. Se você colocar isso no YouTube, você vai achar o vídeo dela na campanha. É muito legal. Ela foi lá naquele TED, que é aquela série de conferências mundiais sobre vários assuntos, na frente de um monte de adultos, falar da campanha dela também, tá? Então, isso é a pergunta que eles fazem. Por que, então, vocês acham que banir, falar de banimento dos canudinhos melhora o consumo? Vamos escrever o que vocês falaram. Vai, rapidinho. Gente, quando você conversa de um assunto, as pessoas ficam curiosas, não ficam? Qual é o melhor jeito de aprender? Pela curiosidade. As crianças aprendem pela curiosidade. Se você não deixar ela curiosa, ela não quer saber o que você está falando, não. Você chegar despejando para uma criança pequena, ela não presta atenção. Você fala, nossa, você não sabe o que aconteceu, era uma vez. A criança já para prestar atenção. Então, falar, isso é para qualquer ser humano. Do assunto, dependendo do jeito que você fala, deixa a pessoa curiosa e aprende sobre ele, ok? Seguinte, eu tenho mais 10 minutinhos, eu acho, de aula, 20, que seja. O que vocês vão fazer agora? You got inspired by these girls. Se você, espero que vocês tenham ficado aí curiosos, instigados, inspirados por essa menina. Vocês já têm vocês são de uma geração que já está um pouco mais consciente disso. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Tem 2 jeitos de fazer esse exercício. Essa lição é uma preparação para um write, uma apresentação, né? Só que eu vou direcionar para uma revisão. O que nós vamos fazer? Se é que vocês me permitem. Vocês vão escolher um tópico, ela fala para você escolher um tópico de acordo com as informações que você reuniu nessa unidade e escrever um infográfico, to share project ideas, para compartilhar seu projeto. Então, o projeto nós vamos deixar meio de lado. Porém, nós vamos usar isso aqui, ó, para colocar as palavras que a gente acha mais importantes dessa lição. Nós vamos fazer isso juntos. Teacher, mas eu já fiz o mapa mental. Tem gente que não fez. E mesmo que se você tenha feito, eu quero que vocês aí me escolham palavras que vocês acham. A teacher me preparou. Que vocês acham que são as mais importantes para a gente fixar dessa lição. Dessas lições que a gente viu. Então, vai lá. Pega o livro, folheia o livro aí e me escolhe. Words related to house and home. Tem que ter a ver, gente, tem que
tem que estar falando de responsible consumption, tá? Consumo responsável. Não é casa, tipo, ai, telhado, sofá, não é isso. Eu quero coisas que tenham a ver com consumo responsável dentro da casa de vocês. Vamos lá. Bora vai. Tem que já vai falando, tá? Eu já vou digitando. Samira, é só uma palavra para cada linha? Ah, você tem mais? Pode ser só uma a princípio, a gente vai colocando mais. Se vocês quiserem, a gente já faz uma revisão agora, faz tudo. Pode ser mais de uma se quiser, sim. É para colocar palavras-chave. Pode ser. É para colocar palavras-chave que tem a ver com o assunto? Isso. É isso? Que relacione consumo responsável com a casa, por exemplo. Depois, consumo responsável, peraí que o marido me enxergou, você não liga. Com food and drink. Consumo responsável com food waste. Com talking about quantities and consumption. Consumir e quantidades, né? Não, desculpa, quantidades e comparação. E possibilidades. Palavras que vocês pensem que dá para formar frase, explicar sobre o assunto, falar do assunto, que são importantes. Vai lá. Vou colocar aqui mais espaço. Stand by? Stand by. Boa, gostei dessa. Stand by. Por causa dos nossos aparelhos em stand by, ok. O que mais? Lembra daquela... Ai, não estou sendo usada. Aquela extensão. Lembra da extensão? Como ela chama? Quem lembra o nome dela? Quem lembra? Deixa eu colocar. Não lembro. Molecada, os meninos que têm computador, videogame, tudo ligado junto. As meninas estão jogando mais videogame que os meninos ultimamente, né? Não estão? Tem uma meninada aí, umas meninas que estão detonando no videogame, ganhando até prêmio. Eu tô sabendo. E aí? Ó, tem uma palavra, eu vou colocar por conta, tá? Porque nunca ninguém lembra dela. Vocês lembram o que é appliance? Não. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eletrodoméstico. Geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar. Imagina. O que mais? What else? Mais alguma? Power strip. Esse aqui, ó, que eu tinha falado pra vocês. Lembra que eu pus uma fotinho?
que é aquela extensão que você desliga tudo no botãozinho, desliga todo mundo de uma vez só. Lembra? Yes. O appliance eu pus na ideia Yes. de você escolher na hora de comprar um negócio que gaste menos, né? Que tem aqueles selos no metro lá de consumo. Eu ganhei um liquidificador barulhento pra caramba, né? E tudo junto. Então, aí fui ver o barulho, o nível de barulho tem do 1 ao 4, 1 ao menos. Sabia qual é o meu? Number 4. É o barulhento que tem. Não dá nem pra ligar à noite, eu gosto dos vizinhos. Bom, words related to food and drink. Vai lá, rapidão, gente. De alimentos. O que a gente pode pensar de consumo responsável? Vegetables. Vegetables. One. What else? Healthy Não. foods. Hã? Healthy food. Healthy food, ok. Healthy. Vamos colocar healthy. Saudáveis. Saudáveis, orgânicos, vegetais, boa. Acho que são 3 coisas. A gente pode até colocar processados, no sentido de não ser responsável, tá? Depois, words related to food waste. Aqui pode ser essa, então. Desperdício de comida. E aí? Não acabou, não. Vocês querem fazer sozinhos esse depois? De uma maneira de vocês estudarem? Tem só 3 minutinhos, por isso que eu tô falando. Vamos acabar, vai. Como é que é os processados mesmo que você falou, Samira? Processed food. Alimentos processados. Industrializados. O que mais que tem? Ai, gente, desperdício de comida. Water. Água que a gente desperdiça, não é? A gente desperdiça muita água no Brasil. A gente não tem noção de quanto custa. Outra coisa, ó, oil. O óleo, só o pessoal de química e física para saber isso aí. Eu não sei, tá? Química, acho que o pessoal da química sabe. Tem um tanto de óleo que se derruba na água, que estraga a água toda. Então, a água que você joga no ralo da tua pia contamina a água de todo lado. A água do esgoto. É um trabalhão depois para limpar esse óleo, tá? Então, Eu não entendi por que você colocou água que não... porque ele tá falando de desperdício de... palavras relacionadas ao desperdício de comida. Água, porque a água a gente desperdiça muita água. Por isso. Por exemplo, a gente lava uma salada e joga aquela água tudo fora. Podia molhar as plantas com aquela água. Tá? Nesse sentido, a gente desperdiça muita água. Depois, talking about quantities and comparison. De quantidades. Many and much. Many and much. Eu vou colocar o too many, porque too é demais, no sentido de ruim. Too many, too much. Demais. Contáveis e incontáveis. E aí? More, eu vou colocar o less junto. Mais e menos. E fewer também, que é menos quantidade, tá? Para contáveis. Aqui é para contáveis e incontáveis, o more. Less é menos para incontáveis e fewer é menos para contáveis. Depois, talking about possibilities. Aí são os modais, gente. O que a gente pode usar? Quem lembra deles? Can. Isso, may, could. Deixa eu colocar junto esses 3. Should, must, não é? Should, must. Aí eu vou colocar mais, tá? Só pra gente lembrar os que tem. E might. Tá bom. Chega. Seguinte, amores da minha vida. Tarefa. Já acabou, ó. Página 96. Vocês vão, aqui ele fala para você sair pela vizinhança. Só que nós não estamos podendo sair muito, né? Então, vá para os seus lugares favoritos da vizinhança, cidade. Pode ser uma praça, um restaurante, uma loja. Descreva o lugar e analise o consumo em geral desse lugar, de acordo com a sua observação. O que poderia ser feito para reduzir o consumo? Ilustre.
Tá? Isso aí é uma apresentação de speaking, por exemplo. Só que o que vocês vão fazer? Vocês vão usar essa atividade para olhar na casa de vocês ou no condomínio, o máximo que vocês puderem sair aí sem perigo de contaminação, e fazer essa descrição do que vocês observam que poderia ser melhorado, no sentido de consumir, de desperdiçar menos em casa e aí em casa a princípio, tá? Quem pode sair no condomínio, quem mora em condomínio sai. Quem não, faça em casa. Só isso. Pra vocês treinarem verbos, could, must, should, as coisas de consumo, tudo que vocês puderem usar. Combinado? Meus amores, acabou. Yes. Olha eu aqui, ó. Obrigada da presença quem estava aqui. Boa prova amanhã, viu? Bons estudos. Estou morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus. Obrigadão. Thank you very much. Bye, bye. Tchau. Vou fechar aqui, tá? Beijos. Tchau, Samir. Tchau, amores.